Atualmente, nós vivemos momentos de muito estresse, de muita ansiedade, né? Passamos por 2 anos com incertezas da pandemia, aos poucos, retorno à convivência em sociedade, muitos meios de comunicação e de informações que nem sempre sabemos se são fatos ou se são boatos, né? Conciliar nossa vida pessoal, familiar, com retorno ao trabalho presencial, o cumprimento de metas e prazos, né? Foram chegando ao serviço público de uma forma muito rápida, né? E nos leva a buscar caminhos para um bem-estar coletivo. Recentemente, fizemos uma pesquisa de clima organizacional, que ainda está em análise, e eu acho que vai ser um guia muito bom para podermos encontrar soluções possíveis em busca de um ambiente de trabalho melhor. Nesse sentido, vamos abrir a discussão sobre estresse no ambiente de trabalho, com a participação do professor Dr. Mário César Ferreira, que já esteve aqui em 2013, para implantar o Programa de Qualidade de Vida, e, mais uma vez, a convite das SEDAS, vem nos auxiliar na compreensão dos fatores que influenciam o aparecimento do estresse no ambiente de trabalho e como podemos atuar para diminuí-lo. Ele é psicólogo do trabalho, com pós-doutorado em ergonomia aplicada à qualidade de vida no trabalho, pela Universidade de Sorbonne, Paris, professor titular no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da UNB, tem diversos trabalhos de consultorias no ambiente do serviço público, em instituições como DETRAN, Embrapa, Ministério das Relações Exteriores, Organização Pan-Americana de Saúde, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Ministério da Educação, Banco de Brasília e Banco Central do Brasil e Tribunal Regional do Trabalho de Brasília. É coautor do livro Trabalho e Riscos de Adoecimento, o caso dos auditores fiscais da Previdência Social Brasileira, e organizador dos livros A Regulação Social do Trabalho e Trabalho em Transição, Saúde em Risco. Desta forma, passo a palavra ao doutor Mário e vamos aproveitar a oportunidade, né? Fique à vontade, doutor Mário. Tá bom, muito obrigado. Vocês me ouvem, né? Sim. Ok. Obrigado, Luciana, pela apresentação, né, e a descrição desse cenário no qual está inserido o TRE da Bahia, né, e o mundo do trabalho, de um modo geral. Eu queria, de entrada, agradecer a vocês o convite, né, a todos os gestores do tribunal, fazer um agradecimento e uma saudação especial a todos aqueles que trabalham no TRE, né, e ao agradecer a Maia, eu estendo essa saudação a todos, né, e dizer, portanto, da minha satisfação desse retorno ao TRE depois de 2013, né, quase 10 anos aí voltando. O TRE, para mim, já é uma instituição relativamente familiar, né? Bom, abro aqui uma nota de rodapé, né, no início dessa nossa roda de conversa, para fazer o registro de que hoje é um dia um pouquinho mais triste. Eu soube há pouco do falecimento do Jô Soares, né, que talentosismo, né, e escritor, enfim, alguém que marcou aí algumas gerações, né? Mas eu acho que é em nome da memória dele que a gente tem que buscar permanentemente a alegria, né? A alegria de viver, a alegria de trabalhar, né? Eu estava pensando aqui, antes de entrar propriamente no tema, né, de como o setor público é importante para a sociedade brasileira, né? E eu recebi o convite para voltar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Eu ficava pensando, puxa vida, a área de saúde é tão importante, né? A área de segurança, né? Os servidores que trabalham na educação, todos são muito importantes, né? Porque é isso que permite o Brasil funcionar. E aí
me veio exatamente a ideia do lugar estratégico e fundamental da justiça eleitoral, né? Como é importante o trabalho que vocês fazem, como é absolutamente essencial, porque a justiça eleitoral, ela viabiliza, ela é um vetor de um pacto social, né? de convivência dentro de regras democráticas, né? E nesse momento tão turbulento que a gente tem vivido, né? Porque se não tiver justiça eleitoral, não tiver esse processo de escolha dos nossos governantes e dirigentes, é um cenário da lei do mais forte, né? Isso é um retrocesso do ponto de vista histórico. Então, o trabalho que vocês fazem é absolutamente fundamental. É sabido também que estamos num processo eleitoral e a sobrecarga aumenta consideravelmente, né, nos regionais eleitorais, principalmente, para poder dar o suporte, né, para que as eleições funcionem do modo melhor possível, né. Bom, dito isso, ao receber o convite, eu fiquei pensando, né, um pouco como é que eu poderia abordar o tema, né, o estresse no ambiente de trabalho, e fiquei imaginando que talvez o melhor caminho fosse exatamente dividir essa roda de conversa em dois times, em dois momentos distintos, né? Então eu pensei que a gente pudesse conversar inicialmente sobre nos colocar, como a gente diz na psicologia, em sintonia cognitiva sobre a questão do estresse, né? Um pouco a base conceitual, né? Para a gente ter ideia um pouco do que a gente está falando, né? E não apenas no sentido geral, mas especialmente o estresse relacionado ao trabalho, né? E, num segundo momento, a gente ir para uma dimensão mais prática, né, mais aplicada, que seria um mapeamento, né? Então, eu vou buscar, ao longo da minha condução dessa oficina, alcançar 3 objetivos. Primeiro, contextualizar essa temática do estresse, atualidade, conceito, alguns indicadores, né? É um pouco o cenário de fundo, o contexto de fundo, né? Em seguida, desço para algo mais pontual, que é o estresse relacionado ao trabalho, quais são os traços principais. E, finalmente, o segundo time, que seria um breve mapeamento de estresse no Tribunal Regional da Bahia, né? Problemas, consequências, modo de lidar, né, possíveis soluções, né? Eu vou usar uma técnica no sentido de viabilizar a participação de todos vocês que nos acompanham, que a essa altura do campeonato já são 52 pessoas, né? Muito bem. Dito isso, vamos então para o primeiro objetivo, né? Bom, de entrada, é muito importante chamar a atenção que o estresse se tornou algo muito popular, especialmente nos últimos 30, 40 anos. Ele se inseriu no vocabulário, tá certo? E impulsionado muito pelos meios de comunicação, né? Então, ele está fortemente presente nas nossas conversas, na comunicação, né? E passou a ser um objeto de interesse das organizações, das empresas, das pessoas, os profissionais de saúde, sobretudo, né, mas não apenas eles, né? E de sorte que a questão do estresse habita fortemente o nosso mundo atual. A gente vai caminhar num parque, por exemplo, e vê lá alguém caminhando, correndo com uma camiseta no estresse, né? O show estresse, né? Então, o tema dessa roda de conversa trata de algo absolutamente atual, né? Essa atualidade, ela tem vários indicadores, né? Mas eu destacaria para vocês algo que é muito importante nessa nossa conversa, que é o relatório da OIT, relativamente recente, de 2016, embora anterior à pandemia,
intitulado Estresse no Contexto de Trabalho, um Desafio Coletivo. Por que esse relatório é importante para subsidiar a nossa conversa, né? Por duas razões principais. Primeiro, que a OIT é a Organização Internacional do Trabalho, um organismo da ONU, né? E ele é um órgão tripartite. Significa que ele é gerido por representantes de governo, representantes de empregadores e representantes de trabalhadores. De sorte que o que a OIT publica pressupõe que haja o consenso desses três protagonistas. Então, é um relatório com esse tríplice olhar, né? Que, portanto, agrega ainda mais confiabilidade. A OIT tem técnicos altamente qualificados, né, e que têm, portanto, uma experiência na produção de estudos e pesquisas, né? A segunda razão é que, se tratando de um relatório internacional, né, em escala mundial, nós do Brasil temos uma contribuição, tá certo? Nesse mapeamento que a OIT produziu. O Brasil... aliás, o planeta estima-se 210 países, né, e o Brasil está entre as 15 maiores economias. Então, nós não somos pouca coisa na realidade planetária. Então, também é razoável supor, hipotetizar que o que a OIT está falando tem muito a ver conosco. E, portanto, essa atualidade, né, olhando esse relatório, a OIT vai chamar a atenção, né, de que o estresse no contexto de trabalho tem aparecido por diversas formas, né? Sobrecarga de trabalho, pressão temporal, assédio moral no trabalho, discriminação, desequilíbrio entre trabalho, vida social e familiar, desvalorização no trabalho e despreparo gerencial, né? Eis aqui alguns indicadores que certamente, pensando a realidade de cada um de vocês, vocês podem já imaginar talvez a presença de alguns desses fatores. E a OIT chama a atenção dos impactos, tá, que esse cenário, esse contexto de estresse tem produzido, né? E ela diz, olha, um dos cenários é o esgotamento físico e mental, um pouquinho a gente volta a falar sobre isso, né? Isso tem a ver com um quadro já bem conhecido de síndrome de burnout, né? De esgotamento físico e mental. Transtornos mentais, e no caso do Brasil, as pesquisas mostram que os transtornos de ansiedade e depressão são os mais recorrentes, doenças cardiovasculares, os casos de DORT, né, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, essa sigla, né, também conhecido por lesões de esforços repetitivos, né. Além disso, abuso do álcool, tabagismo, dieta pouco saudável, perda da qualidade do sono e o aumento do número de acidentes. Então, eis aqui um cenário de fundo da importância, tá certo, da gente conversar sobre estresse no ambiente de trabalho a partir dessa perspectiva da OIT, né? Então, a gente está em face de algo absolutamente importante. Quando a gente fala de estresse, eu acho que é importante, para essa visão mais geral, mais macro, né, do fenômeno, né, ou do objeto nosso de interesse, resgatar a etimologia da palavra, né? Então, o estresse tem origem na palavra em inglês stress, né, que significa pressão, tensão ou insistência, né? Essa palavra de origem anglo-saxônica, né, ela veio originalmente do campo da física, tá? Onde designa a tensão e o desgaste a que estão expostos os materiais, e ela é fortemente presente, sobretudo, no campo das engenharias, né? Vejam que interessante, então, a gente parte de uma realidade de um outro campo, tá? Em termos de designação do fenômeno, para utilizar, então, no campo das ciências humanas e das ciências da saúde, né? E a origem, tá certo, do estresse, embora já tenham textos que falam que desde o século XVI
já se utilizava essa expressão com diferentes aplicações, conteúdos, né? Ela vai assumir relevância no século passado, a partir da década de 30, né? E o autor de referência é esse endocrinologista, né? Hans Hugo Bruno Cellier, que é um húngaro, né? E que escreveu uma obra que inaugurou todo um debate, uma discussão e uma perspectiva, né? Dentro da relação trabalho-saúde ou vida-saúde, né? Então, é a partir dessa perspectiva do Cellier, né, que ele vai, então, propor uma definição e um conceito, né, do que vem a ser o estresse. Então, ele diz que é uma resposta inespecífica do corpo a qualquer demanda, independentemente de sua natureza, né, inclui uma série de reações fisiológicas, né, e está relacionado com o que ele chamou de uma síndrome geral de adaptação geral, uma síndrome de adaptação geral, né? Então, na perspectiva e no olhar do Cellier, era sempre visto como algo externo, algo que é posto para o sujeito. E interessante que a lupa dele, né, o olhar e a perspectiva, é do campo médico, é do campo da medicina, portanto, a ênfase é muito mais nos efeitos sobre o corpo, né, sobre o físico. Então, a partir de Cellier, a gente tem, então, um interesse crescente no mundo das ciências, né, em relação a esse tema, né? Bom, eu creio que um conceito que é bastante satisfatório, né, e aderente à questão que nós vamos conversar daqui a pouco, que é o estresse relacionado ao trabalho, ou no ambiente de trabalho, é pensar que o estresse é uma reação natural do organismo nas situações de perigo, de ameaça, né, ou mesmo de questões novas que se colocam, né, inusitadas, instaura, em certa medida, um estado de alerta, um alarme, ou nos convoca, tá certo, a ficar no estado de prontidão, né, de reagir a isso, e, evidentemente, que isso provoca alterações do ponto de vista físico, cognitivo e emocionais. Esse conceito e essa visão, ela, é preciso dizer isso, ela não é consensual, tá? Porque o estresse, a rigor, ele tem sido objeto de muitas controvérsias, né, de dissenso entre diferentes áreas, entre diferentes especialistas, né, porque é um tema nômade, é um tema relativamente transversal em algumas áreas, como na medicina, na psicossomática, na psicologia, na psicanálise e na sociologia, né. A gente não vai entrar nessas controvérsias, né, mas eu creio que essa definição de estresse, ela é bastante pertinente, né, compatível com o que a gente estuda no contexto de trabalho. O próprio relatório da OIT, logo na sua introdução, ele diz claramente, ele situa isso, esse debate, essas controvérsias, e ele diz que vai usar estresse no sentido negativo, tá certo? No sentido que, aliás, está no senso comum, está no imaginário social. Você está estressado, tal, né? Mas eles reconhecem que não é necessariamente a melhor expressão, tá certo? Para a gente compreender o fenômeno. Tá? Bom, a partir daí, tem um enfoque, né? Eu acho que uma derivação dessa perspectiva como uma reação natural aos eventos que a gente vivencia no dia a dia. O estresse, então, ele tem uma dimensão que poderia ser designada como positiva, e aqui ele muda de nome. Ele passa a ser eustresse, né? Ou seja, em face de um desafio, de um evento, de um fato, nós nos colocamos em estado de prontidão, tá certo? E podemos reagir de modo satisfatório, ou para usar a ideia que é muito importante do Cellier, de adaptação. Adaptação não no sentido de subordinação, de submissão,
mas adaptação no sentido de uma resposta adequada àquele fato, àquele fenômeno, àqueles desafios, né, que são postos no dia a dia. E por isso que o estresse tem, portanto, uma dimensão positiva. E alguns autores vão falar de estresse positivo ou estresse bom, né? E ele vem, portanto, associado, né, costuma estar na origem de vivências de bem-estar no trabalho, que é um núcleo fundamental na nossa abordagem, na definição de qualidade de vida no trabalho. Essas vivências de bem-estar se manifestam de múltiplas formas, né? Aqui no slide vocês têm um exemplo, né, de como elas comparecem: alegria, amizade, ânimo, confiança, conforto, disposição, equidade, equilíbrio, estima, felicidade, harmonia, justiça, liberdade, prazer, respeito, satisfação, segurança e simpatia. Vejam que é uma lista bastante extensa, mas certamente aqui nessa minha fala ela não é exaustiva, né? Ela tem muito mais um sentido de exemplificação. E depois tem uma dimensão negativa do estresse ou estresse negativo, e aqui também muda de nome. Passa a ser chamado de distresse, né? Por parte da literatura. Esse distresse vai, portanto, vir acompanhado de vivências de mal-estar, né? Aborrecimento, antipatia, aversão, constrangimento, contrariedade, desânimo, desconforto, descontentamento, desrespeito, embaraço, incômodo, indisposição, menosprezo, ofensa, perturbação, repulsa e tédio, né? Então, a gente tem duas dimensões, tá certo? Bem distintas, que a gente poderia utilizar metaforicamente uma posição, uma perspectiva polarizada, tá certo? Entre negativo e positivo, positivo e negativo, né? E a literatura também chama atenção que a transição do positivo para o negativo, né, pode passar por algumas fases, né? Por alguns estágios bastante característicos, como alerta, como resistência, quase exaustão, até chegar à exaustão propriamente dita, que é um elemento definidor, como a gente vai ver daqui a pouco, do conceito de burnout, né, a síndrome de esgotamento físico e mental, né? Então, essa mediação, né, essa passagem, essa zona intermediária, ela é absolutamente fundamental. Creio, portanto, que até aqui, talvez parte de vocês, né, que não conheçam mais de perto esse campo do conhecimento, possa já fazer uma espécie de ajuste no modelo mental sobre a noção de estresse, tá? Estresse tem sido, no senso comum, sinônimo de coisa negativa, de algo negativo, né? Mas na literatura especializada, ele tem uma dimensão positiva e uma dimensão negativa. Então, se a gente quiser falar com rigor e com precisão, nessa perspectiva que eu estou expondo a vocês, o mais correto, se ele for negativo, falar de distresse, né, e não de estresse. Ok? Então, quando o estresse chega naquele estágio de exaustão, né, ele então se configura como um estresse crônico. E os indicadores mais frequentes o que tem aparecido e que combina a um só tempo dimensão física, cognitiva e também afetiva, né, aparece esse tipo de sintomatologia: formigamento nas mãos e pés, mudança de apetite, problema de pele, gastrite prolongada, hipertensão arterial, taquicardia, uma sensibilidade emotiva excessiva, desejo sexual diminuído, irritabilidade excessiva, tontura, dificuldade para dormir, cansaço constante. Então, vejam que é um mosaico, né? Um conjunto de sintomas que podem acompanhar e que mostram a dimensão mais negativa, né? Quando o estresse atinge, então, essa dimensão crônica, né? Muito bem, dito isso, eu creio que a gente tem, então, um ponto de partida muito importante, né? Ou seja, um link, uma passagem, a partir dessa visão um pouco mais geral de perspectiva do objeto,
que nós estamos tratando aqui na nossa roda de conversa, para a gente falar, então, de estresse relacionado ao trabalho, né? Afinal, o que é o estresse, então, relacionado ao trabalho, né? Ou aquele que está presente no contexto de trabalho. E aí eu vou evocar de novo a definição que me parece largamente aceita, né, no campo das ciências do trabalho e da saúde, que é formulado pela própria OIT, né? Então, a OIT, ela vai dizer assim, olha, estresse relacionado ao trabalho é claramente um desequilíbrio, um descompasso entre as demandas que os trabalhadores percebem, os recursos que são disponibilizados e a capacidade pessoal de atender isso, né? Os seus limites, né, de atender. Quando há esse descompasso, esse ato, essa separação, né, o estresse no trabalho comparece, né? Segundo a OIT, 3 fatores principais, não únicos, estão na origem, tá certo? Desse desequilíbrio. Primeiro, a gestão, os modelos de gestão, as práticas de gestão, especialmente as práticas gerenciais, a concepção prescrita, aquilo que é pensado a priori, aquilo que é definido a priori do ponto de vista de tarefas, de atribuições, né? E as relações de trabalho, as relações socioprofissionais de trabalho. É a combinação desses 3 fatores principais que estão na origem desse desequilíbrio, né? E a OIT enfatiza, né, que isso vem acompanhado, isso ocorre quando as demandas de trabalho elas são excessivas ou incompatíveis com as capacidades, com os recursos, né, especialmente em relação às necessidades de quem trabalha, do conhecimento e das habilidades que essa pessoa é portadora, né, e às vezes em descompasso uma própria expectativa de uma cultura organizacional, por exemplo, muito produtivista, né? Então, quando se fala em estresse relacionado ao trabalho, essas são as 3 dimensões mais importantes para a gente, então, delinear a identidade, o perfil desse fenômeno, quando examinado no contexto corporativo, no contexto organizacional, seja ele público ou privado, né? Eu queria que, utilizando ainda o relatório da OIT, né, mencionar para vocês uma passagem que me parece bastante pertinente, né? Que diz assim, olha, as pesquisas mostram claramente que há uma relação entre o estresse no trabalho e os transtornos para a saúde, tanto física quanto mental. No contexto de trabalho, isso se expressa pelo aumento do absenteísmo e do presenteísmo, relações de trabalho conflituosas, desmotivação, insatisfação, falta de criatividade, crescimento da rotatividade, mobilidade interna acentuada e imagem pública deteriorada, né? Veja, o OIT está chamando a atenção para pesquisas, estudos científicos, estudos que têm confiabilidade, que têm rigor, tá certo? Científico, né? E mostra que o que esses estudos têm apontado, tá certo? Como efeitos e consequências dessa relação entre estresse e os transtornos causados pelos sujeitos. Bom, não sei se é do conhecimento familiar de todo mundo, de todos vocês, a ideia de presenteísmo. O absenteísmo é bem conhecido, né, que é a falta quanto mais ao trabalho, né? E já o presenteísmo, como a própria palavra sugere, é aquele servidor que está presente, chega no horário, sai no horário, no entanto, o desempenho, a performance dele deixa a desejar, muitas vezes se torna fonte de conflito entre a sua equipe ou na unidade que ele está lotado. As pesquisas sobre presenteísmo nos últimos anos mostram de modo muito evidente que esses trabalhadores vão trabalhar já doentes, muitos já tomando remédio, né? E uma outra coisa sobre absenteísmo, né, aí ao longo já de 20 anos estudando o trabalho, estudando qualidade de vida no trabalho, né,
me parece claro uma certa ambivalência da ideia de ausência, no sentido, né, ausência por motivo de saúde, por motivos diversos, mas também uma ausência que eu pude identificar como modo de se autopreservar, de fugir de um cenário negativo, de um contexto realmente de desgaste, né? E aí, paradoxalmente, o absenteísmo protege a saúde, porque o sujeito tem que ficar ausente daquele contexto adverso, daquele ambiente, daquela situação que é realmente estressante, né? Então, isso é um paradoxo, né? Porque quando alguém falta ao trabalho, imaginemos uma equipe de 10, numa lotação, 2 ou 3 faltam, né? Isso gera um impacto muito negativo, porque vai aumentar a carga de trabalho de quem fica, né? E, portanto, potencializa o adoecimento daqueles que ficam, né? Então, termina produzindo um efeito cascata, né? Então, essa passagem da OIT me parece muito pertinente, né? Muito interessante, para a gente já começar a entender melhor o estresse relacionado ao trabalho. Nos últimos anos também tomou forma, se configurou um fenômeno, um quadro, né, agora já reconhecido, em certa medida já entrou em normas também, que é a chamada síndrome de burnout, né? Burnout é uma expressão em inglês que é se sentir, uma tradução aproximada, livre, né, se sentir queimando por dentro, né? E é, portanto, uma síndrome do de esgotamento profissional. Ela tem basicamente, essa síndrome, 4 elementos, né, estruturadores, para que vocês possam ter uma ideia, né? E eu creio também que seria muito interessante, né, essa conversa, né, essas informações que eu estou passando, vocês adotarem como parâmetro para uma autoavaliação, para também compreender os próprios colegas de trabalho, né? E esses elementos são exaustão extrema, um esgotamento físico, um esgotamento emocional e uma despersonalização, né? Essa despersonalização é um pouco não se reconhecer em si próprio, né? Como se olhasse no espelho, né? Quem sou eu, né? Vai perdendo um pouco uma identidade, não vai se reconhecendo. Isso sugere algo lá próximo do que a gente estuda na psicologia de alienação, né? Alienação, o sentido primeiro é ser fora de si, né? É ser um outro, é não ser si mesmo, né? E essa síndrome, ela está relacionada com situações de trabalho cujas características são as seguintes, né? É desgastante, ritmo acelerado, cobranças excessivas, muita responsabilidade e muita competitividade. Talvez seja a síndrome de burnout o principal sintoma, o principal transtorno, o principal problema que hoje está presente no mundo do trabalho. O mundo do trabalho, a partir da globalização ou mundialização da economia, e com o uso absolutamente intenso das novas tecnologias, da informação e da comunicação, tem acelerado, tornado muito intensa as atividades, né? Inclusive as fronteiras entre casa e trabalho, família e trabalho, tem uma certa tendência a desaparecer, e no contexto da pandemia, literalmente desapareceu em muitas situações, sendo que eram esferas de vivência absolutamente distintas, né? Queria fazer um contraponto desse cenário um pouco mais geral, que está no relatório da OIT, né, e com esses elementos da síndrome de burnout, com os indicadores críticos frequentes no contexto do serviço público brasileiro, né, pesquisando qualidade de vida no trabalho, ajudando as organizações à formulação tanto de política quanto de programa, tem comparecido e tem evidenciado um conjunto de fatores, né, de aspectos realmente que são problemáticos, né? Por exemplo, mudanças autoritárias, sem escuta, sem participação, uma das coisas que causa um enorme mal-estar no contexto do serviço público
é que quando fica vago um cargo de direção, né, que seja intermediário, enfim, é chamado alguém de fora e não se coloca no cargo alguém que já está lá naquele setor, naquela área, que tem expertise, que tem conhecimento, né? E essas mudanças feitas desse modo no contexto do serviço público são mudanças realmente que têm um impacto muito negativo e configuram situações de estresse, né? Estresse no ambiente de trabalho. É por conta disso, nesse primeiro exemplo, né, nesse primeiro indicador, que as nossas pesquisas e os programas, né, e a política de qualidade de vida no trabalho têm adotado, né, regras de ocupação, dando-se prioridade aos servidores concursados e com processo de seletivo interno, né? Então, esse é um tipo de medida, por exemplo, acompanhei isso, cargo de coordenação de gestão de pessoas do próprio CNPq. CNPq é a principal agência de fomento à ciência no Brasil, né, como forma de enfrentamento disso. Muitas chefias despreparadas, né, chegam ao posto gerencial sem ter uma qualificação, uma capacitação adequada, né, de como conduzir o trabalho. Vou dar um exemplo muito banal, muito corriqueiro, né? Tem gerentes do setor público que sequer sabem conduzir direito uma reunião de trabalho, né? Duração da reunião, a pauta, as deliberações, o espaço de fala das pessoas que estão lá, né? Isso se deve, em muitos casos, a uma cultura também, né, de ocupação dos cargos sem ter um perfil absolutamente adequado. Às vezes, cargos importantes, né? Vou dar aqui um exemplo muito comum no setor público, né? Que é um descompasso, né? Um hiato entre o perfil da formação profissional e a natureza do cargo que está sendo ocupado. Então, a gente vai no setor de saúde pública, médico vira diretor do hospital. Mas diretor do hospital é gestão, né? Não é necessariamente. O médico pode ter um curso, uma capacitação como gestor, não tem problema nenhum. Mas não é isso que acontece com frequência. O juiz vira diretor do fórum, né? Que também é gestão. Então, isso aí, 2 exemplos bem claros do que eu estou falando, né? De ocupação e não necessariamente com perfil adequado, né? Sentimento de desvalorização, né? E essa desvalorização ou não reconhecimento pode vir do colega, pode vir da chefia imediata, né, pode vir da instituição, e o que é muito comum no setor público pode vir da sociedade. As nossas pesquisas em qualidade de vida no trabalho mostram isso, né? Os servidores dizem assim, acho que aquilo que eu faço para a sociedade é assim, muito importante, muito relevante. No entanto, a sociedade não retribui essa importância, né? Então, há um descompasso entre esse elemento que caracteriza, portanto, essa vivência de desvalorização. Comunicação ineficiente, intra e inter-órgão, né? Aqui vou dar um exemplo para vocês terem uma noção, não ficar muito abstrato, né, esse indicador crítico, que eu vi vários relatos sobre isso, assim, uma coisa que incomoda muito as pessoas que trabalham no serviço público é chegar em casa, ligar a televisão ou abrir um jornal, né, cada vez mais raro na versão papel, e tomar notícia do que está acontecendo, ou de uma novidade, ou de uma inovação no órgão que ele está trabalhando. Então, ele fica sabendo, tá, pela imprensa, sendo que ele está lá dentro do órgão, né, e deveria ser o chamado endomarketing, né, devia ser o primeiro a saber, né. Falta de pessoal, isso está crescendo, né, abrindo cada vez mais, operacionalizando cada vez mais algo que é âncora da reforma trabalhista, que é a precarização, né, a redução de quadros de concursados cada vez maior, né, e produzindo um impacto muito negativo para as relações de trabalho no contexto do serviço público. Vou usar aqui uma metáfora, né?
e terminam virando duas tribos, né, distintas, né, dois vínculos, né, você é terceirizado, eu sou concursado, e aí sentimento de desvalorização também está fortemente presente. Precarização das condições de trabalho, né, isso também é comum no setor público, especialmente órgãos públicos em que há uma realidade organizacional de unidades distribuídas naquele estado, né, que é a questão de capital interior. O mundo do trabalho na capital tem um perfil, o mundo do trabalho na capital no interior tem outro perfil, e aí também vem acompanhado de queixas, reclamações, né, de quem trabalha no interior em relação à capital. E, por fim, agora, uma coisa mais recente, que já tem aparecido nas nossas pesquisas, é o sentimento de desvalorização monetária, né, em função da ausência de correção dos salários, né, pelo menos pela inflação, e gerando um sentimento muito ruim, né. Então, isso aqui, problemas, né, recorrentes, certamente não são os únicos, mas eles ilustram bem. Eu imagino que vocês do TRE da Bahia, certamente devem conhecer alguns, imagino, ou já devem ter vivenciado, né? Eis aqui, eu não tinha animado, mas isso foi disso tudo que eu tratei há pouco, tá? Desses fatores. Bom, de um modo geral, a gente pode dizer que essas vivências de estresse do dia a dia, nas situações de trabalho, né, que podem tanto dar origem às vivências de bem-estar quanto de mal-estar, elas têm uma dinâmica, né? Elas têm uma espécie de mobile, desde a hora que você começa a trabalhar até na hora que você vai embora, né? E muitas vezes você continua trabalhando em casa, né? O expediente continua lá. Muita gente trabalha remoto, muita gente ainda agora vivenciando a modalidade híbrida, né? Parte presencial, parte remota, né? E, portanto, essa ideia da dinâmica é muito interessante para a gente entender, então, as vivências de estresse. Quer dizer, numa jornada de trabalho, a gente não é o tempo inteiro bem-estar, né? E não deveria ser o tempo inteiro, predominantemente, mal-estar, né? Deveria, a rigor, ser uma predominância de bem-estar no trabalho, se a gente quiser falar em qualidade de vida no trabalho. Então, são vivências, né, que não são estanques, né, que não são congeladas, né, que vão permitir a gente entender melhor no que consiste o estresse relacionado ao trabalho. Bom, creio que até aqui, então, a gente produziu uma sintonia cognitiva, né, uma sintonia cognitiva em relação à noção de estresse, de um modo geral, e depois uma noção de estresse relacionada ao trabalho. Tá? Bom, então quase uma hora já falando para vocês, né? A gente vai então para a etapa final aqui da nossa roda de conversa, em que eu espero ter agora uma participação mais ativa de vocês, porque a partir desse cenário que eu desenhei, a ideia é que a gente faça um breve mapeamento do estresse. Agora vocês sabem concretamente, né, porque do uso desse termo, né, no contexto do Tribunal, né, Regional Eleitoral da Bahia, tentando identificar consequências, problemas, consequências, modo de lidar e possíveis soluções, né. Nesse sentido, eu vou utilizar aqui uma técnica em ciências humanas chamada de grupo focal, tá? Então, é um instrumento de diagnóstico rápido. Eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer, tá? Em seguida, vocês entram em cena, né, para uma participação mais ativa, né? Bom, o que eu vou fazer, evidentemente, não é um diagnóstico exaustivo, é um diagnóstico rápido, tá certo? Sobre a realidade do TRE, com base nessas dimensões
de problemas, consequências, modos de lidar e possíveis soluções. Então, como é que a gente vai conduzir, então, esse segundo momento do nosso encontro, né? Então, o objetivo é evidenciar a opinião de vocês sobre o contexto de trabalho no âmbito do TRE, com base em 4 aspectos, tá certo? Os principais problemas existentes, as consequências dos problemas identificados, a forma de lidar com as consequências apontadas e as soluções para os principais problemas constatados. É a partir do olhar de vocês, da resposta a esses 4 aspectos, que a gente vai, então, poder fazer uma relação bem mais clara com estresse de modo geral e com estresse relacionado ao trabalho, né? Bom, eu vou dar, então, alguns exemplos para não ficar abstrato, né, quando a gente fala de problema, consequência, modo de lidar e solução. Eis aqui alguns exemplos, né? Você diz, olha, aqui para mim é a cadeira velha estragada, esse é o meu principal problema. Eu não tenho só esse problema, tem uma listinha aqui que talvez eu pudesse falar, mas isso aqui me incomoda muito, né? Então, esse é o meu principal problema. E a ideia é que vocês falem aquilo que é mais relevante, aquilo que é hierarquicamente o mais importante, né? Se o problema é a cadeira velha, né, isso produz para mim dores nas costas o dia todo. E, portanto, é a principal consequência, né? E vejo que aqui a gente já está com uma situação de estresse, com impacto claramente no corpo, não exclusivamente, né? Porque isso vem acompanhado de vivência e afetiva, né? De mal-estar no trabalho. Bom, então, o que eu faço para lidar com a cadeira velha que me provoca dores nas costas? Eu trabalho um pouco em pé para não ficar com muitas dores nas costas. Esse é o meu modo de lidar, é o meu modo de gerir enquanto eu estiver trabalhando com essa cadeira velha e estragada, né? E, finalmente, qual é a solução? É preciso trocar imediatamente a cadeira. Bom, isso aqui é um exemplo didático, né? Bem singelo, bem para que vocês entendam claramente, né, sobre o que a gente fala quando a gente está falando de principal problema, principal consequência, o que a gente faz, como que a gente lida com isso, e qual que seria uma possível solução, né? Então, a gente vai conduzir essa atividade agora, com a participação de vocês, em 3 etapas, tá? Primeiro vai ter um momento de reflexão de vocês, nessa altura nós já somos 70 pessoas, né, aqui na nossa reunião, na nossa roda de conversa. Depois, um segundo momento vai ser uma etapa mais coletiva, tá, em que a gente vai começar a ouvi-los, e eu vou sair da forma de apresentação do slide para fazer o registro, né, e depois nós vamos fazer um pouco uma síntese desses resultados, tá certo? Então, são esses 3 momentos na condução da nossa etapa. Quem puder e tiver facilidade aí, destaca uma folha de papel, tá certo? E vai anotando aquilo que é principal, tá? Para depois vai abrir aqui o espaço de fala, quem quiser falar, evidentemente, como disse há pouco, é um diagnóstico rápido, né? Abreviado, então a gente vai pegar os problemas muito mais a título de exemplos, né? Bom, vamos começar então, tá certo? Nessa etapa individual. Tem alguma dúvida sobre a técnica, a dinâmica, as etapas de condução? Que agora a gente vai entrar já numa fase de participação de vocês, né? Pode usar aqui o chat ou ativar o áudio, se quiser ativar a câmera também, se tiver alguma dúvida. Se não tiver, nós vamos adiante. Então, Mário, posso iniciar com uma questão, né? Não. A minha pergunta é um pouquinho antes, né? É Maia, né, que está falando? Sim, sou. Então, assim, em relação à dinâmica técnica, tá claro? Não é hora ainda de falar e identificar o problema. Tá ok. Bom, eu creio que se não há dúvida, então a gente vai para a primeira etapa, né? E aí vocês vão ter que pensar um pouquinho, tá certo? Antes de falar,
em relação a essa primeira questão. Vamos, então, trabalhar identificando o problema principal. Quando eu penso no meu trabalho, no contexto do tribunal, o principal problema existente é... Então, você vai escolher o problema que você julga o mais importante, aquele que mais te incomoda. De preferência, escolha algo bem prático, tá? E você anota no papel. Coloquei aqui 5 minutos, mas a gente pode fazer isso em 3 minutos, tá? Eu vou aqui marcando meu tempo. Aí, Maia, em seguida eu abro a palavra, porque você já estava querendo falar e você pode abrir, tá certo? Certo. Para falar, tá bom? Vou pensar mais um Então, pouquinho aqui. Isso. Eu vou fazer aqui minha cronometragem de 3 minutos, tá? Quando passar 3 minutos, eu vou abrir a palavra para vocês falarem. E eu saio do modo de apresentação para que eu possa escrever aquilo que vai ser dito. Pensem bem o que é o principal, o mais importante, o mais relevante, tá? Que vocês vivenciam. Ok. Podemos começar, então, Maia. Você fala assim, lembrando a todos, né, ao apontar o problema, não precisa falar ainda de consequências, tá? Porque é a segunda questão. Imagino que o problema principal aqui é esse, tá? Não precisa ficar falando ainda, isso me gera tal problema, coisa do gênero. Vamos lá, Maia, com a palavra. Então, ultimamente o que tem assim, me incomodado aqui no tribunal é esse excesso de reestruturações em pouco tempo. Daí, assim, termina tendo uma desorganização no sentido, assim, de buscar os setores. Que setor, qual a sigla? Então, eu me sinto um pouco perdida com relação a isso. É como se eu perdesse a identidade do tribunal, é assim que eu percebo, né? É assim que eu me sinto, perdida. Tá certo, tá certo. Ok. Você está acompanhando aí o que eu estou digitando, né? Excesso de reestruturação organizacional, foi o que você disse. Está aparecendo no slide? Sim. Ok. Paulo, por favor. Paulo, não estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, agora sim, diga lá. Sim. Porque eu estou com 2 links, um no computador que eu estava sem áudio e no celular com áudio. Então, o que eu vejo é essa questão das metas que estão sendo cobradas, assim, que muitas vezes até inatingíveis ou demasiadamente onerosas, né? E consequência disso,
está tendo o que está reforçando a estrutura do staff, né, da alta gestão, e a cobrança está sendo, no caso, as principais consequências é a cobrança excessiva, a ingerência nas áreas, né? O que eu estou percebendo é isso. A forma de lidar, que seria, já estou desenvolvendo todos os pontos, não sei se estou na linha certa. A forma de lidar, o modo de agir, é o aumento da jornada para dar conta das demandas, inclusive o trabalho, Paulo, levando o trabalho para casa. Oi. Paulo, desculpa te interromper. Vamos começar pelos problemas, tá? Daqui a pouco você volta a falar. Então tudo bem. Então seria as metas, selo diamante, por aí vai. Cobrança de metas onerosas. Alessandra. Exatamente. Aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Aqui eu estou com um quadro incompleto desde o início do ano. Assim, o colega tirou férias, depois se aposentou. Então, quadro de efetivos incompleto em ano eleitoral. Complicado. Falta de pessoal, seria isso? Exato. Mário, uma colega falou excesso de informação, ela está sem microfone. Excesso de informação? Isso. Tem mais? Eu não estou vendo o chat, Maia. Você acompanha o chat para mim, por favor. Acompanho, sim. Maior valorização de servidores lotados na área fim, diretamente ligados à alta administração. Sim, veja, maior valorização não é um problema, é um desejo. Então, vamos escrever aqui, desvalorização. Veja se... Desvalorização, possivelmente uma distinção, né, que eu entendi dessa forma, que há uma distinção dos servidores que estão ligados à alta administração e dos servidores que não estão ligados à alta administração. Então, há uma desvalorização dos servidores que não são ligados à alta administração. Foi isso. É isso, Flávia? Isso, ela disse que sim. Ok. Quem mais? Temos 70 pessoas na sala. Até aqui apareceram 5 problemas. Será que o tribunal só tem esses problemas ou podem ter outros? Se tiver só esses, pelo menos em termos de quantidade, vamos lá. Apareceu aqui. Excesso de variedade de tarefas nas zonas do interior. Excesso de variedade de tarefas na zona do interior. O que mais? Sobrecarga dos servidores que são disponíveis e trabalham com eficiência. Carga de servidores. Vamos lá. Falta de pessoal em cartório. Aí já está lá atrás, falta de pessoal. Mais algum problema diferente dos que já foram ditos? Demandas dos diversos setores. Demandas de diversos setores do TRE aos cartórios. Colocou 3 coisas, mas já foi repetido, que é excesso de tarefa, falta de servidor, já foi colocado. Porque é um pouco uma expressão de sobrecarga, né? Aparecem demandas de diferentes setores. Pessoas de fora do quadro ocupando cargos em comissão. Pessoas de fora
do quadro ocupando o cargo de comissão. Não valorização dos servidores capazes de desempenhar determinada tarefa ou função, e são escolhidas pessoas não pertencentes ao quadro de servidores, ou até mesmo indicação de servidores por afinidade pessoal. Sim, desvalorização, né, desvalorização dos... Repete um pouco aí, para eu fazer uma síntese aqui, Maia. Tá, só um momentinho. Não valorização dos servidores capazes de desempenhar determinada tarefa ou função, e são escolhidas pessoas não pertencentes ao quadro de servidores, ou até mesmo indicação de servidores por afinidade pessoal. Escolha de servidores... Acho que é meritocracia aí, né? Falta de meritocracia, né? Não sei. Fica melhor. Falta de meritocracia. Né? O que mais? Ok, a gente tem aqui, então, tá certo? Tem mais já um, conjunto... Tem mais um aqui. Tem mais um. Vamos lá. Deficiência na comunicação entre os setores do TRE. Deficiência na comunicação entre os setores do TRE. Pouco relevo, né, ou importância, dado aos problemas de saúde do servidor do interior. Como é que é? Pouco interesse? Aos problemas de saúde do servidor do interior. Desinteresse de ver cada caso, não como estatística, e sim a qualidade de vida de cada servidor pela área de saúde e assistência social. Não, tá claro, tudo bem. Tá bom, Maia, a gente já tem agora aqui, tá certo? Do ponto de vista do nosso método, né, de diagnóstico rápido, aí um conjunto de problemas que vocês identificam, tá certo? Pode colocar mais um? Vamos lá. Ausência de procedimentos uniformizados. Isso é bem interessante, né? Vou botar padronizados, que eu creio que vai ao encontro de quem falou. Eu queria agora, então, vamos passar para a segunda questão, tá certo? Vocês apontaram aqui esses problemas, tá? Eu queria agora ouvi-los com base nessa instrução que está aqui. Né? Você identificou o problema, agora vamos falar da consequência do problema indicado. Esse problema apontado provoca como consequência principal. Vocês podem falar, professor, tem 3 consequências. Não, a gente quer saber a principal. Principal do que, professor? Do problema que você apontou, tá certo? Então, certo. Escolha aquela que você julga mais importante, aquela que tem uma relação mais direta, mais imediata com o problema que você apontou. Né? Então, vamos lá, 3 minutos para vocês fazerem isso.
Mário, uma colega está pedindo para repetir essa segunda parte do trabalho. Mário? Você me ouve, Mário? Oi, Maia. Ficou um pouco entrecortado. Repete aí, por favor. Uma pessoa, um colega, pediu para você repetir essa segunda parte do trabalho, da dinâmica. Ah, tá. Vou repetir. Agora, você tem que apontar a consequência do problema que foi identificado, tá certo? Muitas vezes é um problema que não foi você que falou, mas você concorda com o problema, né? E você quer chamar a atenção daquilo que gera como principal consequência. Então, o comando é simples, né? Esse problema apontado provoca como consequência principal. Né? Posso dar um exemplo meu? Pode. Deixa eu colocar, porque na verdade o slide não estava aparecendo aqui, eu acho que agora ficou mais claro, né? Então, você vai escolher aquele que julga mais importante, aquele que tem uma relação mais direta. Dê um exemplo, Maia. Falta de identidade com o TRE, perda de identidade com o tribunal. É uma consequência. Tá, perfeito, perfeito. Vamos lá, está terminando os 3 minutos, mais um pouquinho, aí eu quero ouvi-los. O Paulo já levantou a mão aqui, né? E a Maia também, em certa medida, já falou. Já posso falar. Só um minutinho. Tá, só um minutinho, depois a Alessandra. Vamos começar pela Maia, depois o Paulo, depois a Alessandra. Maia, repete aí. Perda de identidade. Com o tribunal, com o TRE. Paulo, por favor. Vamos lá. No caso, em relação às consequências do que eu coloquei em relação às metas demasiadamente onerosas, são as cobranças excessivas e até ingerência nas áreas. Em relação ao pessoal de trazer pessoal de fora para ocupar o cargo de comissão, é a desmotivação e desprestígio ao servidor efetivo. Sim, a principal consequência é a ingerência nas áreas, é isso? Exatamente. A principal seria a cobrança excessiva. E uma segunda seria a ingerência nas áreas. Ele cobra demais e não sabe sentar com a gente para poder resolver as coisas. Alessandra. Em relação ao que eu apontei, falta de pessoal, a consequência é sobrecarga de trabalho. Perfeito, Alessandra. Vamos lá. Excesso de informação. Quais são as consequências? Não precisa estar diretamente relacionado, tá? Ou melhor, não precisa estar na ordem de quem falou. Consequências. Perda de identidade, cobrança excessiva, sobrecarga. Maia, acompanha o chat aí, por favor. Estou acompanhando. Excesso de informação, qual seria a consequência? Professor, talvez seja interessante o senhor disponibilizar o quadro que iniciou com a coluna de problemas, para poder as pessoas identificarem, talvez irem se manifestando para relembrar os problemas, porque não está aparecendo para a gente. Perfeito. Fica mais coerente. Só um minuto.
Pronto, está aparecendo? Tá sim. Excesso de informação, colocaram aqui, sobrecarga de trabalho. Pois exige atualização, acompanhamento dos e-mails, a legislação, etc. Atualização permanente, né? A gente pode... Atualização permanente. O que mais de consequências? Desvalorização, insatisfação. Insatisfação? Uhum. Ok, o que mais? Também a escolha, né, de pessoas que não são do quadro também gera insatisfação, desmotivação, né, também. Desmotivação. Aí tem aqui, aparece vários, né, descaracterização da instituição, TRE, ingerência, cobranças indevidas. Peraí, vamos devagar, Maia, eu preciso escrever. Perda de identidade, né? Ingerência, cobranças indevidas. Ingerência. Cobranças indevidas. Cobranças indevidas. Sobrecarga pela necessidade de refazer o trabalho. Então, é retrabalho, porque a sobrecarga já está lá em cima. Retrabalho. O que mais? Descrédito da instituição pela diversidade em situações idênticas. Isso se refere à ausência de diversidade, descrédito da instituição pela diversidade em situações idênticas. Descrédito da instituição pela diversidade, é isso? Em situações idênticas. Isso se refere à ausência de procedimentos uniformizados. Tudo bem. O que mais? Ok? Então, a gente já tem aqui, a título de exemplo, né, desse levantamento rápido, as principais consequências, tá? Vamos, então, para a terceira questão, que é os modos de lidar com isso. Já tem problema, olha que efeito produz, olha como é que eu faço para gerir isso, tá? Uhum. Vamos, então... Ô, Mário, sim, apareceu outro aqui, que é descontentamento do servidor que está disponível para o trabalhador. Ou seja, é falta de motivação, né? Ausência de motivação. Mas é um mal-estar, né? Um sentimento negativo. Sim. Apareceu mais alguma? Não, só foi esse, o último. Ok, então vamos para a terceira, para a penúltima questão, modos de lidar com a principal consequência. Então, para enfrentar tal consequência, enfrentar em que sentido? Evitar, prevenir, atenuar, eu faço, né? Aponte um modo de lidar, né? Os modos de lidar com a consequência, se for o caso, enumere, mas diga apenas o modo principal, eu creio que já está suficiente, né? Para a gente fazer esse levantamento. Uhum. Vamos lá. Estou marcando o tempo aqui de 3 minutos, 1 minuto. 3 minutos.
Uhum. Ok, mais um minutinho. Ok. Vamos lá, então, os modos de lidar. Maia, diga. No meu caso, eu deixei de memorizar as siglas dos setores, né? É uma forma que antes eu sabia, conhecia, e agora eu já não tenho tanta importância conhecer quem é efetivamente os setores, então não me preocupo com isso. Foi uma forma que eu encontrei, né? Isso é economia mental, cognitiva, né? É. E também a perda de identidade, né? Você termina perdendo e se distanciando um pouco, né? Do órgão, né? Tem isso, né? Mas a perda de identidade é mais na ordem de consequência, né? Então, tudo bem. É. Quem mais? Vamos lá, modo de lidar. Posso falar? Paulo. Pode. Oi, Paulo, por favor. A forma de lidar é aumento da jornada, né, para dar conta das demandas, das entregas, né? Então, o que eu vejo é essa. A gente está sempre mais conectado, quer dizer, além da minha jornada aqui no trabalho, eu muitas vezes trabalho em casa para dar conta. Ok, Paulo. Alessandra. Eu, no caso, é sobre a jornada mesmo também, mas, assim, eu normalmente trabalho no cartório para poder, porque falta de pessoal, é sobre a jornada, como forma regular de tentar ir minimizando e minimizando o problema. E Só dar ao invés de conta do ir para que é casa, você faz preciso. isso no cartório. Isso, exatamente. Ok, o que mais? Modos de lidar. Mário, apareceu aqui meu colega, eu não sei se seria consequência ou se também entraria no modo de lidar, como, não sei, você que vai ver aí, irritabilidade, autoestima baixa, pessimismo, mau humor, cansaço, ansiedade, depressão, falta de concentração. Isso é tudo da ordem de consequência. Posso colocar aqui, aproveitar, vamos lá. Irritabilidade. Irritabilidade, baixa autoestima, pessimismo, mau humor, depressão, por aí vai. Uhum. Pronto, enriqueceu. Opa, aqui tem um errinho. Autoestima. Cansaço. Falta de concentração. Cansaço. Falta de concentração. Falta de concentração. Irritabilidade. Irritabilidade você já botou. Já coloquei. Vamos lá, modos de lidar. Modos de lidar. O que está aparecendo aí, Maia? Não apareceu mais nada. Uhum. Aí quem escreveu irritabilidade,
baixa autoestima, depressão, mau humor, cansaço, falta de concentração. O que faz? Deixa eu ver aqui. Respeitar o limite, seus limites. Como? Descansar. Não entendi. Respeita, o modo de lidar é respeitar seu próprio limite, né? Ter uma boa alimentação, dormir o tempo necessário, né? Evitar, né, algumas gordura, café, não centralizar as tarefas, não faça tudo, delega, é isso. E aprender a dizer não. Isso é difícil, hein? O que mais? Deixa eu ver, tem um chat aqui, deixa eu ver aqui. Inteligência emocional para lidar com os conflitos. Ok, o que mais? Mais algum modo de lidar? Com ingerência, cobrança indevida, sobrecarga. Ok. Vamos, então, adiante para a última questão, que diz respeito às soluções, possíveis soluções. Para resolver tal problema, julgo importante realizar. Então, volta a pensar no problema, né, e do que você escreveu de consequência e modo de lidar, e você aponta as principais soluções para resolver o problema apontado, né, indicado. Vamos trabalhar sempre com a principal medida, a principal solução, né? Então, 3 minutinhos aí para vocês pensarem. Eu vou colocar aqui de novo. Vou deixar exposto aqui um pouquinho para vocês verem a questão, tá? E em seguida, vou mostrar. Só um minuto. Pronto, tem a tela aí do levantamento que a gente fez das questões anteriores, para a gente agora, então, concluir esse último levantamento. Posso falar? Pode falar. É um tempo maior, né, para reestruturação. Tempo maior. Tempo maior. Tempo maior, uma elasticidade, né, para que haja uma reestruturação, que é uma coisa difícil, mas... Apareceu Okay. Apareceu aqui valorização dos servidores que não estão diretamente ligados à administração ou à área de direito. Eu não entendi o início da fala, Maia, por favor, repita. Valorização dos servidores que não estão diretamente ligados à administração ou área de direito.
Ok. Dialogar mais com os servidores, a administração, né? A gestão. Repita, Maia, por favor. A administração do tribunal dialogar mais com os servidores. Entendi. O que mais? Empatia com os servidores e também a escolha por méritos para funções comissionadas. Meritocracia, né? Implementação da meritocracia. Uhum. Empatia? Sim, com os servidores e implementação da meritocracia. O que mais? Posso falar? Pois não, O Alessandra. meu problema, falta de pessoal, a solução seria preenchimento dos cargos e também criação de mais cargos. Porque só preenchimento dos cargos que já existem não é suficiente. A gente tem requisitados e vai sempre precisar de requisitados e é outro problema, enfim. Então, na verdade, também tem que criar mais cargos. Né? Se a gente usa mão de obra requisitada, é porque a gente precisa efetivamente de mais cargos criados na instituição Justiça Eleitoral. Perfeito, Alessandra, ficou claro. O que mais em termos de soluções? A administração alinhar o discurso com a prática, Paulo, né, escreveu aqui. O que mais? Deixa eu ver aqui. Valorização dos cartórios na distribuição de horas extras. Porque, na prática, quem faz a eleição são os cartórios. Isso mesmo. O que mais? Acabou aí, Maia? Sim. Tá. Bom, ok, então, a partir do uso da técnica do grupo focal, a gente conseguiu, então, produzir, tá certo, uma fotografia rápida, ligeira, certamente incompleta, tá certo, da relação entre problemas, consequências, modo de lidar e de soluções. Mas, de qualquer modo, é parte da realidade do tribunal, a partir da percepção de vocês, né, daqueles que se manifestaram, e mesmo os que não se manifestaram, pode haver casos de concordância, às vezes totalmente, parcialmente, com as questões que foram coletadas, né? A pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte: olhando os problemas, as consequências, os modos de lidar e as soluções, qual é a mensagem que isso traz para a gente? Como é que vocês veem a relação coerente, tá certo, entre as 4 questões? O que salta aos olhos? O que chama a atenção de vocês? Está aberta a palavra.
Aqui apareceu criação de equipe multissetorial para atender ao interior. Veja só, Mário, o que eu entendo é que as relações de trabalho, a valorização e a organização de trabalho, também condições de trabalho, deverão ser implementadas de uma certa forma aqui no tribunal. Me parece que, a partir do que foi dito aqui, é que está faltando, né, aqui no tribunal, uma gestão voltada para isso, para a valorização e a organização do trabalho. Foi o que eu pensei aqui inicialmente. Tá certo, ou seja, o tópico soluções apontou, deu norte, tá certo, para o enfrentamento dos problemas, né? Então, essa é uma mensagem importante desse levantamento. Mas, além disso, que outras questões chamam a atenção? Um colega colocou aqui, salta aos olhos é que as soluções não estão nas mãos dos servidores, mas apenas o modo de lidar. E a outra colega falou da falta de meritocracia. Isso, vejam, eu não sei quem falou anterior, mas tocou numa questão absolutamente fundamental. Se vocês quiserem gerir vivências de estresse, risco de adoecimento, tá certo? Que é esse descompasso, prestem atenção no que eu vou falar agora, entre os modos de lidar e as soluções. E foi alguém que manifestou aí, que tocou numa questão absolutamente central. Quando a gente vai ler os modos de lidar, a gente vê que fica no âmbito e na perspectiva individual. Abandono e memorizar, levar trabalho para casa, né? Ficar pós-expediente no cartório, eu vou descansar, eu vou respeitar meu próprio limite, eu vou cuidar da alimentação, aprender a dizer não, usar a inteligência emocional, né? Vejam que a forma de gerir isso, de lidar isso, ela está quase que totalmente restritiva a uma iniciativa individual. Isso vai na contramão do que as ciências do trabalho e da saúde, com destaque para a psicologia e a própria ergonomia, é que vocês, ao apontar desse modo, estão sendo a variável de ajuste. Ou seja, tem uma lista de problemas, esses problemas estão gerando um conjunto de consequências, e na hora de enfrentar isso, não é um enfrentamento institucional, coletivo, organizado, dentro da estrutura, dentro da organização, mas são iniciativas individuais, modo de se preservar, modo de garantir saúde, modo de lidar. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é assim, esse modo de lidar, tá certo? Ele é paliativo, ele é potencialmente adoecedor e ele tem limite para gerir as vivências e as fontes de estresse, tá certo? Que estão lá nos problemas apontados e nas consequências que esses problemas geram. Então, é preciso que vocês, coletivamente, organizadamente, num diálogo institucional, tá certo? Consiga dar visibilidade, evidenciar esses problemas e construir soluções coletivas junto com o corpo gerencial. Senão, passa dia, entra dia e as coisas ou continuam do jeito que estão ou vão piorar. Né? Então, eu creio que da gente falar de estresse no ambiente de trabalho, que é o tema central da nossa roda de conversa, se efetivamente, se quisermos prevenir, tá certo? O estresse e o bem-estar, e promover o bem-estar no contexto de trabalho, é fundamental atuar aqui nesse âmbito, tá? Das ações institucionais e das práticas gerenciais, especialmente nesses 3 níveis, condições de trabalho, organização do trabalho e relações socioprofissionais.
Esse é o melhor modo de prevenir o estresse, né? E o caminho mais seguro para promover as vivências de bem-estar no trabalho. Até porque, pessoal, o tribunal é um órgão público, né? E, portanto, ele é da sociedade brasileira, é de todos nós, é de vocês, né? Em tese, o órgão público não tem dono, no sentido privado, tradicional que a gente conhece. O tribunal tem dirigentes, tá certo? Tem gestores, tem servidores, tem terceirizados, às vezes menores aprendizes, estagiários, né? E se ele é público, é fundamental que a gestão seja participativa. Senão vai se ficar eternamente importando o modelo de gestão que vem do setor privado, que tem aspectos positivos, aqui não é uma questão do bem e do mal, mas muitas vezes incongruente ou inadequado para o contexto do serviço público, cuja natureza, cuja missão não é lucro, não é rentabilidade, não é competitividade. A cultura organizacional do setor público se coloca num outro patamar, com outras características, com outras especificidades. Então, o tribunal que operacionaliza a justiça eleitoral, né, para funcionar bem e cumprir com a sua missão, tem que ser obra coletiva, com responsabilidades, atribuições, cargos diferenciados, mas uma tarefa de todos, né? E isso é absolutamente essencial se a gente quiser falar em prevenir estresse, adoecimento, acidente, afastamento, absenteísmo, síndrome de burnout, se quisermos prevenir uma perspectiva sustentável, e não esporádica, e não tópica, e não passageira. Mário, ok. Tem um comentário aqui de uma colega, que ela faz o seguinte: o que eu posso fazer para melhorar minha vida no trabalho? Organizar as atividades, buscar atividades externas como atividade física, meditação, etc., delegar e distribuir atividades entre todos no setor, etc. Uma pergunta, né? Outro, a título de informação, a sala de convivência, antes destinada aos servidores, hoje transformou-se... Maia, desculpa te interromper. Podemos ir na primeira? Sim, pode. Desculpa. Não, veja, prevenir estresse, combater as fontes de mal-estar no contexto de trabalho, deve combinar um só tempo iniciativa individual, parte delas da vida pessoal, estilo de vida saudável, alimentação, atividade física, lazer, entretenimento, né? Abandonar o cigarro, uso excessivo de bebida alcoólica, essas coisas são todas importantes e necessárias, tá certo? Mas elas são, em certa medida, da governabilidade pessoal, individual, que o tribunal, enquanto órgão, pode, de modo complementar, no campo da assistência, ajudar, tá certo? Do ponto de vista do trabalho pessoal, lá no cartório, na repartição, na unidade onde você está lotado, é muito importante que o seu protagonismo, tá certo? Se dê numa perspectiva do coletivo. Isso significa conversar sobre as tarefas, discutir o modelo de gestão, discutir a organização do trabalho, discutir o prescrito, aquilo que está previsto, construir soluções positivas. Queria chamar a atenção de que controle, tá certo? Monitoramento do trabalho é necessário, é importante, as coisas não podem ficar soltas. O problema é o modo como se faz o controle, é a forma como o controle, de fato, é operacionalizado. Como foi dito aqui há pouco por alguns de vocês, excesso de controle, cobrança excessiva, né? Aí já nós estamos na ordem do como, mas o monitoramento e o controle é absolutamente fundamental. Então, na sua lotação, tá certo? Se você quiser prevenir o estresse, tente construir
uma alternativa coletiva. Isso passa, e aí aqui agora já uma mensagem para dirigentes e gestores, que é criar espaço de fala, que é convocar os saberes, tá certo? Que é dar oportunidade às pessoas de proporem soluções para que possam ser testadas, verificadas se funciona, né? Quando um coletivo coloca a sua inteligência a serviço de fazer o trabalho melhor, isso realmente muda, fundamentalmente, essa relação. E eu diria para vocês algo que é muito importante, isso já é consensual na literatura, no campo das ciências do trabalho e da saúde. Absolutamente consensual. Quem vivencia bem-estar no trabalho, felicidade, satisfação, é mais produtivo. Tá? Então, bem-estar é uma condição absolutamente fundamental para o exercício, tá certo, da produtividade. Eu não tenho receita, tá certo, do como fazer, mas é o protagonismo que está sendo convocado de cada um. Tá? Cuidado em resolver o problema, lidar com o problema apenas com iniciativas pessoais, especialmente fora do trabalho, tá? Porque isso tem limite. Tem limite do ponto de vista das suas consequências. Vamos para a segunda pergunta, Maia. Não é bem uma pergunta, é só uma informação. O colega está informando que a sala de convivência, antes destinada aos servidores, hoje transformou-se em um refeitório para as empresas terceirizadas, que me parece que tem a ver um pouco com a questão da desvalorização do servidor. Então, veja, é um comentário e, ao mesmo tempo, uma queixa, né? O que a verbalização está dizendo? Nós tínhamos uma sala de convivência, essa sala de convivência foi suprimida, criou-se algo para terceirizados, que imagino que deva ser bom para eles, né? Necessário para eles, mas suprimiu um espaço, pelo menos essa fala, tá? Eu também já não pode generalizar se isso efetivamente é consensual, né? Mas pelo menos a partir dessa fala foi uma perda e que gera um sentimento de desvalorização. É assim que nasce o estresse. É assim que o estresse vai se consolidando. É assim que a desmotivação vai se instalando no dia a dia de trabalho. Então, assim, o grande diferencial para uma gestão que quer ter excelência de governança é convidar as pessoas para participarem. Óbvio que isso requer capacitação, requer método, isso também dá trabalho, evidentemente, mas é o que produz os melhores resultados. Não sei como é que se deu, né, a supressão dessa sala de convivência, não tem essas informações, se era realmente usada, né, que função ela tinha, tal. Mas imagina que, veja, vou repetir no plano das hipóteses, tá certo? Pura e simplesmente hipóteses, suprimir uma sala ou construir essa solução, será que foi feita com a participação dos interessados? Não é? Só estou hipotetizando, não tenho elementos para fazer nenhuma afirmação categórica, só problematizando. Outra questão, Maia? Não tem. Encerrou aqui. Encerrou, né? Bom, nós estamos já no final, né, da nossa roda de conversa, e eu queria ouvir rapidamente vocês sobre a avaliação dessa dinâmica do grupo focal, né, um pouco a avaliação da nossa roda de conversa. Pode deixar escrito aí no chat, né, ou falar para que a gente possa ter uma ideia, assim, correspondeu à expectativa, o que teve de negativo, o que teve de positivo, o que vocês acharam, né, da nossa atividade ao longo dessa manhã. Alguma manifestação, Maia? Sim, achei um ponto positivo, a expressão dos servidores na indicação dos problemas. Outro ponto positivo, falar sobre o problema já é um passo importante,
positivo, didática e conteúdo. E o negativo, tempo. Gostei muito, o profissional demonstra extrema capacitação, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, com relação aqui o negativo, tempo, né? Positivo, ótima didática e a possibilidade dos servidores poderem se manifestar. Que beleza, muito bom. Ponto negativo, tem um aqui. Foi a ausência da administração em esclarecer ou até mesmo participar dessa dinâmica. É bastante pertinente essa questão aí. Vai ser começa tudo com a gente, né, com os servidores. Bom, aqui tem 68 pessoas participando, né? É possível que tenha algum gestor, né? Aí entre dirigente, não sei se está falando de dirigente, autodirigente, né? Da administração. Outro negativo, pouco tempo. Achou pouco tempo. Essa questão do tempo, de fato, pode ter sido pouco tempo para a gente aprofundar, trabalhar de modo mais exaustivo, mas atividades dessa natureza, sobretudo à distância, mais de 2 horas, fica realmente muito cansativo, é um custo mental, cognitivo muito, muito forte, né? Então, o ideal é que seja realmente até no máximo 2 horas, porque chega uma hora que você não consegue mais acompanhar, tal, a atenção vai diminuindo, vai a um declínio evidente, né? Por isso que algumas situações, às vezes, tem 2 sessões, 2 manhãs, 2 tardes, tal, aí é o melhor modo de gerir essa variável tempo. Mais alguma manifestação? Sim, a administração está participando do COPTREL. COPTREL, me parece que é um encontro dos presidentes dos tribunais. E outra... seria bom outra rodada com gestores, área médica, área de assistência social. Bem interessante também, eu gostei. Uhum. Eu, particularmente... É isso, então. Diga, mãe. Achei muito interessante essa dinâmica focal, principalmente por ser virtual, né? Inicialmente eu fiquei um pouco perdida, mas depois achei bem interessante, né? Muito pertinente, porque dá espaço para você falar no coletivo, ainda que seja virtualmente. É uma técnica factível, né? Dá para fazer, e ela pode ser também um exemplo para vocês de fazer reuniões, tá certo? De trabalho, de avaliação, entre o pessoal da capital e do interior, tá certo? Uhum. Dos cartórios, né? Vocês podem fazer rodas de conversa, discussão, avaliação, utilizando a técnica do grupo focal, né? Que ela tem que ser desenhada, planejada, e isso é possível fazer à distância, óbvio, tendo conexão de boa qualidade, equipamento, essas coisas todas que é o suporte, né, fundamental para que funcione bem. Sim. Bom, eu creio que é isso, então, né, do ponto de vista mais geral da nossa roda de conversa, né? A gente buscou dar conta desses 3 objetivos: a contextualização da temática, estresse relacionado ao trabalho, e depois um breve mapeamento do estresse no tribunal, em termos de problemas, consequências e modo de lidar, né? Eu queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade e especialmente a atenção de vocês, né, a participação bastante expressiva quantitativamente, aí oscilou aí entre 67 e 72 pessoas, 2 pessoas, né, acompanhei aqui pela plataforma, né, um número bastante significativo, né, embora o universo pudesse até ser um pouquinho maior, mas foi uma participação muito, muito importante. Queria também reiterar a importância do trabalho de vocês, tá certo?
Vocês são operadores da democracia, vetores do pacto social de convivência civilizada, né? Então, vocês são muito, muito, muito importantes, né, para a realidade brasileira, para o contexto da nossa sociedade, uma sociedade ainda tão desigual, com tantos problemas a serem resolvidos, e uma sociedade que tem uma forte coabitação entre ricos e pessoas que estão na linha da pobreza, né? É um problema muito sério isso, que precisa ser enfrentado. Então, Maia, a Luciana, acho que a Luciana não está mais aqui, ou está, não sei, queria reiterar o meu agradecimento a essa oportunidade, me colocar à disposição de vocês para futuras parcerias, né? Ou quando vierem a Brasília, eu estou na Universidade de Brasília, no Instituto de Psicologia, tá bom? Um forte abraço. Obrigada. As pessoas estão aqui agradecendo a sua participação. Obrigado. Bom dia. Muito grata. Até mais. Até mais, Mário. Muito obrigada. Até mais, Maia. Forte abraço. E agora, quem nos chama é o almoço, não é isso? É verdade. Agora, disciplina do estômago. Um forte abraço a vocês. Excelente aí fim de semana. Obrigada. Tchau.